gente! Mais um episódio dessa segunda temporada do nosso Papo Pop, edição especial Elas no Poder. E hoje eu tô recebendo ninguém mais, ninguém menos do que ela, a única vereadora mulher da nossa Vila Velha maravilhosa, Patrícia Crisanto. Gente, que honra receber você aqui. Me dá aqui a mãozinha. Ai, meu Deus, muito bom, gente. A agenda tá apertada, foi assim, muita sorte nossa. Nossa, eu digo, nós mulheres, de termos a Patrícia aqui para bater esse papo, porque a Patrícia está em plena campanha eleitoral, indo pro terceiro mandato, porque você vai, eu já sei que vai. Isso. Papai do Céu já me disse. Amém. Então eu posso, eu creio. Patrícia, fala um pouquinho pra gente, divide principalmente, a gente vai falar hoje com o público feminino, para encorajar mulheres a entrarem para a política e mulheres que estão passando por esse momento, Sim. para a gente compartilhar um pouquinho da sua experiência. Fala pra gente. Primeiro fala quem é a Patrícia. Gratidão por esse convite tão especial de poder estar aqui, Dani, com vocês, porque para nós é muito importante a gente poder compartilhar a nossa história com outras mulheres, para poder verdadeiramente verem que nós podemos sim estarmos ocupando os espaços de poder, voz e principalmente decisões. E hoje, como já foi me apresentado, estou como a única mulher vereadora eleita no município de Vila Velha, município este com quase 500 mil de habitantes. Nossa Senhora. Com Muita gente. 52% de mulheres, ou seja, mais da metade. E estar como única vereadora não é somente um motivo de orgulho. E eu faço questão de falar para que nós possamos refletir o porquê ainda dessa falta de representatividade em relação de termos mais mulheres ocupando esses espaços, né? E estou hoje no segundo mandato. No primeiro mandato, que foi em 2016 até 2020, né? 2019, 2020, eu tive a alegria e a honra de compartilhar, né, o nosso mandato com outras duas mulheres vereadoras muito atuantes, que é a ex-vereadora Tia Nilma e a ex-vereadora Dona Arlete. Os nossos mandatos funcionavam em espécie de gabinetonas, né? Uma compartilhando as ações, as dificuldades, os desafios umas com as outras. E hoje eu me vejo ali entre os 16 vereadores, que na atual legislatura nós somos em 17, como a única vereadora mulher, é muito desafiador. Imagino, meu Deus. Muito desafiador. E nós temos os nossos desafios diários, que nós já nascemos com eles, né? Hoje eu sou casada, mãe de 2 filhos, né? O Luiz Felipe com 12 anos, vai fazer 13 agora no próximo mês. E o Pedro, né, que é meu filho do coração. E, assim, para a gente poder dividir as atividades domésticas, né, também com esse cotidiano bem, né, agitado, a gente consegue conciliar sim. E conseguimos ser lideranças com referência e com trabalho que tem impactado de forma positiva a nossa cidade. A nossa cidade, que é a segunda maior cidade do Espírito Santo. Pois é, Patrícia, ouvindo você falar, eu tô toda arrepiada. Porque a gente luta por uma causa, a gente quer que as mulheres sejam melhores representadas. E quando a gente fala que a gente quer e que a gente vai incentivar e que vamos participar desse movimento, fica muito no ar. Mas quando a gente está falando com uma pessoa que desafiou essa caminhada, que está presente hoje nisso, que está Sim. atuante nisso, a gente vê que é possível, a gente vê que é real. Sim. E eu fico com o meu coração muito feliz e tranquilo, voltando para Vila Velha agora, de saber que essa fogueira é só o comecinho, né? A gente está lançando essa brasa, você já está nessa caminhada. Sim. E que você também tem esse desejo árduo de que esse espaço precisa de mais mulheres para trazer mais harmonia. Nós sabemos o quanto nós somos preciosas Sim. dentro das casas, dentro dos lares. Nós sabemos o quanto somos especiais, mas nós sabemos também que se a gente depender de voto dos homens para que nós sejamos, né, mais representadas, para que mulheres estejam lá no poder, a gente não vai ter. Então, você que está em casa agora, assistindo e ouvindo nosso podcast, nosso bate-papo, você, mulher, você precisa ter esse entendimento. Que se depender dos homens votarem em mulheres para que a gente seja representada lá, não vai acontecer. Sim. Então, a gente depende de você, mulher, votar em mulher. Inclusive, a gente
tá lançando essa hashtag aqui, hashtag Mulher Vota em Mulher, hashtag Elas no Poder, para que a gente incentive mulheres, incentive você. Porque se você está fazendo um excelente trabalho dentro da sua casa, você sabe que a sua mão, o seu olhar dentro do seu lar é muito importante. Esse olhar dentro de uma gestão pública é muito importante também. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, é emocionante estar com alguém que está hoje atuante dentro dessa questão, porque políticas públicas, a gente faz muito bem isso. E se a gente conseguir, e vamos conseguir, uma representação maior a cada eleição, eu tenho certeza que essas eleições a gente vai colocar mais mulheres lá. E você reinando sozinha já é um agrado, assim, acalanta os nossos corações. Mas a gente sabe que esse reino pode ser dividido com outras mulheres e que vocês vão estar unidas, né? E fica um ambiente até mais confortável para vocês. Sim, e fortalecido também. Porque hoje nós apresentamos um projeto de lei, a exemplo, um projeto que nós apresentamos foi Absorvendo Tabu. Rapidamente, né? Que ele autoriza o Poder Executivo a fazer a distribuição de absorventes higiênicos para as meninas e mulheres em vulnerabilidade social. Nossa. E esse projeto ficou tramitando na casa, na Câmara de Vereadores, 11 meses. Mais do que uma gestação. E aí eu me pergunto a vocês também. Se nós tivéssemos ali mais mulheres, será que iria demorar todo esse tempo para poder o projeto realmente tramitar nas comissões e ir à votação? Certamente não. E quando chegou no último dia, na última sessão do ano, onde o projeto iria completar ali, né, 1 ano, 12 meses, foi votado, porém foi descaracterizado. Da seguinte forma, tirou-se as mulheres em vulnerabilidade social e deixou somente as meninas em idade escolar. Como assim, gente? E outros projetos que costumam demorar um pouco. Posso citar aqui o projeto que estabelece o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. Quantas mulheres hoje que saem ou pensam em sair do lado do agressor e não têm um local para ir? Tem a casa-abrigo, mas muitas das vezes tem algumas situações e condições que elas não querem ir. E a gente sabe que nada é melhor do que o nosso cantinho, Exatamente. a nossa casa. Onde a gente pode ter o nosso pet, né? Pode ter ali os nossos animais de estimação, ter filhos, receber visitas. E aí nós recebemos uma provocação da Defensoria Pública. Na Câmara de Vereadores apresentamos esse projeto e a gente tem buscado a implementação dele no município. Inclusive, vou te cortar aqui um pouquinho. Fique à vontade. A gente chegou e já fez um bate-papo rápido e você me trouxe a informação de que uma mulher foi agredida. A gente entrou nesse assunto sobre mulheres que são vulneráveis, né? Que estão em vulnerabilidade. Agora, teve uma notícia aí que você falou que a mulher foi agredida porque não quis o quê? Ela não quis fazer comida para o marido. E foi agredida por causa disso. Essa foi a justificativa que ele deu. E a gente vê em pleno século XXI como que ainda nós acompanhamos notícias como essas de mulheres serem, né, agredidas, terem os seus direitos violados, porque basicamente não fez uma comida, ou muitas das vezes, igual alguns falam, mas, viu, aquela menina, aquela moça, ela foi estuprada porque ela estava de short curto. Nossa, gente. Discursos inadmissíveis, né? Inadmissíveis. Que sempre vimos que a parte afetada sempre somos nós, mulheres. E nós precisamos e temos todas as condições de mudarmos essa realidade. Mas tem que partir da gente. É sororidade. Mostrarmos que nós, mulheres, não competimos com mulheres. E nós precisamos de fortalecer esse discurso, fortalecer essa atuação, principalmente nesse momento eleitoral. E que fique claro aqui que o nosso movimento, ao contrário desses movimentos extremistas, feministas, não é trazer a impressão e a imagem de que nós somos melhores do que homens. A gente reconhece a atuação masculina, Sim. A gente entende essa importância. Mais do que isso, a gente entende a importância do feminino nisso. Sim, com certeza. Então, não é sobre quem é melhor, não. Nós somos tão bons quanto, tão boas quanto,
tão poderosas quanto, porque essa palavra empoderamento acabou sendo apropriada erradamente. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. O poder foi dado aos dois. Sim. Dominem sobre a terra, tá logo nas primeiras páginas da Bíblia. O verbo tá no plural, dominem sobre a terra. Então, homem e mulher se unam para fazer essa gestão juntos. Então, hoje isso está desequilibrado e a gente está colhendo frutos amargos por causa desse desequilíbrio. E nós não queremos estar à frente dos homens. Nós queremos estar ao lado, ombreando cada conquista, decisões, porque assim Deus nos fez, homens e mulheres, para completarem, né, uns aos outros. E o porquê que ainda vivemos em uma sociedade machista e patriarcal. No meu Em vários livro, Patrícia, no meu livro que eu lancei no Rio, e a gente está programando um lançamento aqui em Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. E no livro eu tenho um capítulo, uma parte de um capítulo explicando sobre isso. A mulher, o lugar da mulher é ao lado do homem. E isso está tão claro fisiologicamente que as pessoas parecem não ter entendido. A costela, nós não fomos feitos da costela ao acaso. Na Bíblia não existe nada ao acaso. Tudo tem um porquê e um pra quê. Então, assim, o homem foi feito da terra, do barro, como é explícito ali, e a mulher foi feita da costela. Mas por quê? A costela está exatamente no centro do corpo, tanto nas direções de baixo para cima, de cima para baixo, e na lateralidade, porque é uma demonstração de onde a mulher tem que estar, na lateral. E fazendo o quê? Proteção, nesse sentido de apoio do masculino. De protegendo ali os órgãos vitais. Então, que os homens precisam dessas costelas para se manterem estruturados. Então, como sociedade, nós mulheres precisamos estar dentro dessa gestão para manter essa gestão estruturada. Com certeza. Lado a lado com o masculino. Então, assim, não tem grandes mistérios nisso. É entender a importância do apoio feminino nessa jornada. Então, a gente não está querendo aqui, lutando e incentivando nada além do que o correto, o justo, Com certeza. para uma sociedade mais equilibrada, harmoniosa. Com certeza. E quando a gente encontra, né, perfis de legislativos igual em Vila Velha, né, hoje a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nós temos 30 deputados. Dos 30 deputados, 4 são mulheres, 4 deputadas. E nós vimos diversas pesquisas que mostram que quando temos mulheres em cargos de lideranças, em empresas, a forma de lidar com os seus colaboradores é uma forma mais solidária, mais sensível. Tem relatos de diminuição de faltas no serviço e outras questões mais que valorizam e fortalecem tudo isso que a gente está falando em relação da importância de nós, mulheres, estarmos ocupando esses espaços. E você tem um projeto específico dentro com essa história das mulheres, né? Sim, nós conseguimos criar na Câmara de Vereadores de Vila Velha, foi uma indicação nossa, e como é prerrogativa da mesa diretora, que é projeto de resolução, a criação da Procuradoria da Mulher. Estamos lutando para que seja implementado, de fato, mas já estamos atuando. Temos também o destacamento da Patrulha Guardiã da Lei Maria da Penha dentro da Guarda Municipal, Uau. que foi uma indicação de nossa autoria. E, dentre outras, como eu já disse aqui, a questão do aluguel social para as mulheres vítimas de violência, a campanha de combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar em todos os eventos esportivos e culturais do município. Uau! Porque ali, principalmente nos eventos esportivos, é onde tem uma concentração maior de homens. Sim. E é ali que tem que ser feita a mobilização. Porque muitas das vezes o que a gente vê? Palestras para as mulheres. Mas nós temos que ter também o envolvimento dos homens. Com certeza. Porque os que violam os nossos direitos são os homens. Essa Os que mentalidade. agridem são os homens. Essa mentalidade da raiz machista, né? Eu também relato isso no meu livro, que o machismo e o feminismo são 2 cânceres que precisam ser combatidos. Só que a gente falar do feminismo, eu acho que é tão perda de tempo que a gente está falando de algo
que não tem nem 100 anos. Um movimento pequeno, que com um sopro a gente extermina o feminismo. Mas o machismo, a gente está falando de milênios. E que tem que ser extirpado. Então, Já é falas estrutural. machistas, comportamentos machistas, isso é uma questão de educação. E a gente precisa, inclusive, levar isso para dentro das famílias, para dentro das casas e para dentro das escolas, né? Sim. Porque tudo, a base é educação. Então, quando a gente começa a fazer com que essa família, essas pessoas tenham o entendimento que aquele comportamento gera danos gravíssimos, não apenas físicos, como mental, e se a gente partir espiritual, porque nós somos seres tridimensionais, né? Sim. Antes de eu ser corpo, antes de eu ser mente e alma, eu sou espírito. Então, a gente está falando que a gente uma pessoa, uma mulher violentada, uma pessoa está violentando gerações. Porque aquela mulher, depois daquela agressão, ela vai produzir uma família. E aquela marca, aquela cicatriz vai ser traumas, passada. né? Vai ser passado para frente. Então, inibir essas ações e ajustar essas ações, esses pensamentos, mudança de mente, metanoia do machismo, extirpar o machismo, é uma obrigação, principalmente do masculino. Sim. E, nesse sentido, é muito importante a gente poder ter o apoio, principalmente dos homens, dos líderes também. E como representante aqui do Poder Legislativo Municipal, os poderes também precisam de estar envolvidos. Os agentes públicos, agentes políticos precisam de estar envolvidos em todo esse processo. Porque senão a gente não vai conseguir avançar. Patrícia, me fala uma coisa. A gente está falando aqui sobre todas as dificuldades da entrada do feminino, principalmente na política. Se você puder descrever uma grande dificuldade que você enfrentou antes de iniciar a sua trajetória política, qual foi a maior barreira que você enfrentou? Foi a falta de apoio do feminino ou foi o atrapalhar da caminhada do masculino? O desacreditar, a não abertura de porta do masculino? É o atrapalhar da caminhada do masculino. A gente enfrenta algumas ações relacionadas, né, ao feminino, sim. Mas o masculino, por quê? A gente já vê a construção dos partidos. Quais partidos hoje que nós podemos citar que os presidentes, quem decide, são mulheres? A maioria dos partidos são presididos por homens. Então, são eles que, na maioria das vezes, ficam responsáveis de articular toda a política que vem para a nossa chapa. Recursos passam por eles. E isso, infelizmente, principalmente, né, no nosso primeiro mandato, dificultou muito. Meu primeiro mandato, eu fui eleita pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, que hoje é presidido por um homem. E aí Incongruente isso, né? Isso, é presidido por um homem. Eu falei, gente, como assim nós temos tantas mulheres competentes, atuantes, lideranças no meio político? E por que o Partido da Mulher tem que ser presidido por um homem? E a gente vê que a todo momento, muitos desses homens, eles tentam nos invisibilizar. Há exemplo de muitas câmaras e muitos espaços, quando as mulheres estão falando, eles nem prestam atenção, eles estão ali brincando, fazendo piadinhas. E quando os homens falam, eles mesmos param para poder prestarem atenção. Nossa. Quantas das vezes, principalmente no meu primeiro mandato, de eu ver alguns vereadores reunidos conversando e eu falar, é sobre o projeto? É. Ué, mas o meu voto também é importante. Por que vocês estão discutindo e eu não estou participando dessa discussão? Ah, vem cá, chega aqui. Mas por que de fato, não nos vem como parte importante nas decisões? Eu vou ter que te interromper, porque você que está em casa, mulher, você escutou bem o que a Patrícia acabou de dizer? Eu e você somos culpadas por isso. A responsabilidade é nossa por essa situação acontecer, por a gente permitir que essas coisas aconteçam. Quando a gente se exime, quando a gente negligencia isso, quando a gente se esconde dentro de casa,
por várias questões, várias justificativas, né? Porque a gente quer se meter, porque a política não vai mudar. A gente fortalece essas atitudes A deles. gente fortalece essas atitudes. É desrespeitoso. Eu agora fiquei arrepiada aqui, porque eu fiquei imaginando. A gente, realmente, quando a gente olha na televisão, quando os homens estão falando, né? Vamos lá longe, lá no Senado, Sim. lá em Brasília, quando os homens estão falando, você vê ali, já existe, às vezes, um burburinho, uma fofoca paralela, uma conversa Sim. paralela, até com o homem ali. Mas você imagina hoje, você na Câmara, a única mulher. Os Sim. homens estão falando, eles têm um complô ali, eles se respeitam. Sim. E aí estão falando, fica todo mundo quietinho. Aí na hora que a mulher vai começar a falar, começa meia dúzia Sim. de conversa paralela. Então, assim, gente, se a gente tivesse um corpo de 50% mulheres ali, trabalhando em conjunto, esse desrespeito aconteceria? Não aconteceria. E a gente não só fala, mas a gente comprova tudo isso, né? E como que a gente faz para poder mudar? Realmente é fortalecer esse trabalho de que mulher vota em mulher. Mulher apoia mulher. Não quer votar na Patrícia, não quer apoiar a Patrícia? Apoia a Ana, a Dani, a Simone, a Joana. Mas vamos eleger mulheres. Isso aí. E Perfeito. É isso. Ô, Patrícia, pra gente fechar esse quadro aí, esse pedacinho, dando muito apoio pro feminino, fortalecendo isso, tem uma frase da Michelle Obama que diz assim, eu dei uma ajeitada nela, eu vou dizer a versão original, depois eu vou dizer a versão Daniele, tá? Sim. Nenhum país pode florescer verdadeiramente se sufocar o potencial de suas mulheres. Então, assim, nenhum país pode prosperar verdadeiramente se sufocar o potencial de suas mulheres. Isso é realidade. Você, mulher que está em casa, você sabe que quando você é sufocada dentro de casa, quando você é colocada para escanteio, você não floresce, você não prospera. O feminino, ele só prospera e só floresce em jardins que ela é cultivada. E a gente precisa cultivar mais mulheres nesse jardim da política. Com certeza. Além de ser muito importante, é necessário e urgente. Urgente. É urgente. E eu vejo alguns municípios que têm a Secretaria Municipal de Mulheres. Hoje nós temos a estadual, mas nós precisamos fortalecer os municípios. E os municípios onde existem as secretarias municipais de mulheres, a gente vê o quanto que a política pública para o fortalecimento das mulheres é diferenciado. Com certeza. E esse é um desafio para Vila Velha, que nós possamos, sim, ter a Secretaria Municipal da Mulher. Temos a obra a construção, né, da Casa da Mulher Brasileira, e nós precisamos da secretaria para poder conseguir tocar essa política e dar a qualidade de atendimento que tanto as nossas mulheres tanto necessitam. É isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho da Patrícia, mãe. Sim. Eu cheguei recentemente, retornei recentemente para Vila Velha. E quando eu apresentei o projeto, falei assim, eu quero falar com a Patrícia. Eu não te conhecia, não sabia dessa história. Só o fato de você ser a única mulher eleita, isso já falei, eu preciso falar com ela. Mas eu fui atrás para saber um pouquinho da sua história. E a gente teve uma oportunidade também de bater um papo. E tem muitas mães dentro de casa hoje que passaram pelo que você passou, por essa perda, assim, inestimável. E você hoje está tendo que conviver com isso, enfrentando uma campanha, você é esposa, você é mãe. Sim. É muita coisa para administrar, é muita coisa para gerenciar. Isso só prova o potencial de nós mulheres, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa história, sobre o que aconteceu. Eu acredito que muita gente que vai assistir o vídeo já conhece, Sim. mas eu acredito também que a gente vai alcançar pessoas que não conhecem dessa parte da vida da Patrícia. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa tragédia, sobre esse incidente infeliz que, infelizmente, a Patrícia, mulher, teve que viver. Sou mãe de 2 filhos, né? O Luiz Felipe é meu filho mais novo, tem 12 anos. Está prestes a completar 13 anos. E sou mãe do Pedro também. Pedro, meu filho de 20 anos. Eu fui mãe do Pedro ainda adolescente, com 17 anos. Jovem, né? Com 17 anos.
meu esposo com 20. Era meu namorado na época, hoje é meu esposo. E o Pedro foi um filho que nos trouxe muita responsabilidade cedo, né? E o Pedro, ele não era somente um filho, o Pedro era um amigo. No entanto, eu vejo hoje, né, as minhas fotos de gestante da gravidez de Luiz Felipe, ele lá do meu lado, em todas as ações, o Pedro sempre presente. E o Pedro, assim, um jovem sonhador, né, com todo o futuro pela frente. E o Pedro, assim como eu, sempre muito preocupado com as pessoas, sempre muito amigo, dedicado. E em uma quarta-feira, depois do expediente de trabalho dele, ele foi convidado por alguns amigos para poder ir no ensaio. O técnico da escola de samba chegou lá, teve uma confusão generalizada. Ele foi para poder separar a briga, ele foi agredido também. E veio uma pessoa e colocou a arma na cabeça dele e deu um tiro. E foi um tiro que acertou o Pedro, mas que atingiu também toda a família. Com certeza. Porque nós que somos mães, nós sabemos o quanto que os nossos filhos são tudo na nossa vida, né? Um pedaço da gente. E hoje eu me vejo como uma mãe enlutada, porque é uma dor que não passa. A gente aprende a conviver com ela. E eu falo com muito orgulho do meu filho, porque o Pedro ele nunca pisou em nenhuma calçada de uma delegacia, nem para servir de testemunha. A minha preocupação e meu medo com ele era acidente de moto, porque ele ia trabalhar e voltava de moto. E jamais imaginaria que ele poderia ser vítima dessa violência que nós vivenciamos todos os dias. Quando a gente vê na televisão, parece tão longe da gente, né? Sim, e para mim é algo assim mais ainda difícil de entender, porque a minha família sempre trabalhou muito em prol de ajudar e dar oportunidade para os jovens. Eu ainda como líder comunitária, em 2012, juntamente com a nossa diretoria, a gente lutou muito, participamos de todas as audiências públicas para poder conseguirmos ter na nossa comunidade e região o CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude, que é um programa do governo do estado, para que os jovens pudessem ter oportunidades e qualidade de vida. E sempre preocupados com os jovens. Hoje, o município de Vila Velha, ele pode participar, aderir aos programas e aos editais do Sinajuve, que é o Sistema Nacional de Juventude, porque, através do nosso mandato, nós fizemos todas as tratativas e a indicação para que fosse criado no município a Coordenação Municipal de Juventude, porque Vila Velha não poderia aderir aos programas nacionais porque não tinha a coordenação, o conselho estava inativo, e a gente lutou por tudo isso, para que os jovens pudessem ter oportunidade, porque na comunidade que eu nasci, cresci e crio meus filhos, é uma comunidade de vulnerabilidade social, onde a gente viu muitos jovens se envolverem na criminalidade e perderem a vida cedo. E quando eu me deparei com meu filho no caixão, eu questionei muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu sempre lutei pelos jovens. E é isso? Hoje o jovem que eu vejo no caixão é meu filho, sabe? Então, assim, todos os dias acordar e fazer uma escolha. Eu vou para a rua, vou trabalhar, ou eu fico dentro de casa? E me entrego a essa dor, né? E me entrego à dor. E aí eu peço forças a Deus e Ele me dá todos os dias para poder escolher, levantar e ir trabalhar, para poder evitar que outras mães passem o que eu estou passando. E certamente seria a escolha que Pedro gostaria que você fizesse também, né? Sim, Pedro, a gente que é a mãe, os filhos, né, pra gente não tem defeito. Mas o Pedro, na minha campanha anterior, ele tirou férias do trabalho no período da campanha e falou comigo, meu amor, você é seu motorista. E assim ele fez. A todo momento do lado, né, se preocupando com as pessoas. E há 2 semanas atrás, eu conheci um rapaz que era amigo do Pedro e eu não o conhecia, né, amigo de redes, que o Pedro pagou a passagem dele para poder ir em outro estado visitar a mãe. Nossa. E eu falei, olha o tanto que o meu filho era bom com as pessoas, né? E o Pedro se mantendo vivo, né? Nas histórias, ó. Isso.
E hoje nós temos a oportunidade de estarmos, né, construindo o Instituto IPC, o Instituto Projetando Caminhos, que tem por finalidade levar ainda mais qualidade de vida para os nossos jovens. E o IPC foi criado em 2014. O nome é Instituto Projetando Caminhos. Instituto Pedro Crisanto. E eu jamais imaginaria que iria acontecer isso com meu filho. E as mesmas siglas se tornou Instituto Pedro Crisanto. Uau! Pedro. E é isso, é entender que a gente está nessa vida para poder cumprir os nossos propósitos. E eu sempre busco pensar da seguinte forma: se Deus permitiu eu estar convivendo com essa dor, é porque algo Ele tem a fazer através das nossas vidas. E ontem eu atendi uma mãe que o filho dela foi assassinado no carnaval desse ano, no município de Serra. Ele foi confundido e ela me pedindo ajuda e me perguntando como que eu consigo ter força para poder estar de pé. Nossa. E aí eu falei com ela que eu não tenho força, não. É o próprio Deus que te me capacita. sustenta e me capacita todos os dias. Porque quem teve a oportunidade de conhecer a minha infância sabe que eu sempre fui a menor da casa. Eu, a caçula, eu sempre fui muito protegida pelos meus irmãos, muito tímida. E eu jamais imaginaria. Quando eu pensava na possibilidade de eu perder os meus pais, eu já perdi a noite de sono chorando. Da minha mãe ir até a gente falar: Patrícia, por que você está chorando? Não, mãe, que eu tô com medo da senhora e do meu pai morrerem. Mas eu nunca me vi e nem pensei em sepultar um filho. Nenhuma mãe pensaria isso, né? Não é a ordem natural. Não, o nosso cérebro nem foi projetado para isso. Nosso cérebro, nosso coração, nosso corpo, nada foi projetado para isso. É imensurável, não dá pra gente imaginar o que se passa uma mãe nesse momento. Eu acho que se existe uma dor extrema, é essa. Sim. Com certeza. Foge a lei natural, né? Da humanidade. Foge. E dói em mim, eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 15 anos. Dói em mim uma fração dessa dor. Dói em todas as mães que estão nos assistindo, certamente. Porque é uma dor que a gente jamais deseja passar. E eu tenho certeza que a força que você acreditou não ter, você está sendo capacitada a cada dia mais para ter. E para usar dessa sensibilidade, dessa força, para transformar vidas mesmo. E não só vidas, transformar a sociedade, uma sociedade inteira. E isso vai te levar longe, porque tudo isso vira combustível. Você acabou de falar pra gente que vem de um bairro, de uma comunidade de vulnerabilidade. Então, você já teve que criar forças, né, para furar bolhas e barreiras, para hoje estar representando, para estar na posição que você está. Você é uma mulher negra, que a gente sabe o quanto uma sociedade, mulheres, para furar essa bolha, para ultrapassar barreiras, precisam de força extra para isso. O racismo e preconceitos, né? Exatamente. A gente não pode fingir que não acontece. É triste essa realidade. Seria lindo a gente ignorar isso. Mas não é nem saudável, né, ignorar isso. A gente sabe que existe, né, a discriminação, o preconceito. Só quem tá na pele sabe. Então, assim, você certamente tem uma missão, está cumprindo lindamente essa missão e certamente tem muito mais para vir. Amém. E aí entra aquela questão, aquela pergunta que eu não sei se você se faz, mas a gente que está do lado de cá certamente se faz. Para onde a Patrícia está indo? Porque eu tenho sonhos. Como mãe, como mulher, como profissional. Mas eu também tenho sonhos de ver outras mulheres realizando grandes sonhos, grandes feitos. E eu acredito que Vila Velha precisa de uma prefeita mulher. Sim. Eu acredito que não só Vila Velha, como todas as outras cidades, né? Sim. Como Presidência precisa,
como grandes lideranças, cargos de lideranças precisam. Mas Vila Velha precisa disso. E eu vejo Patrícia. Eu vejo Amém. Patrícia trilhando todos os caminhos políticos, né? Então, eu tenho amigos hoje, deputado federal, e eu vi o caminho deles, deputado estadual, deputado federal, e a gente vê Senado na vida deles, a gente vê, quem sabe, até presidência. Sim. Então, assim, o que que a Patrícia vê? A Patrícia já tem esse projeto de carreira? Porque a gente tem uma escadinha, né? Sim. É lindo quando a gente pega o degrau e dá um salto lá, sabe? Vai lá pra cima. É muito lindo. E isso estimula outras mulheres a olharem pra Patrícia e falar assim: ela conseguiu, eu também consigo, eu também posso, porque você furou essa bolha. Você nos representa, você nos coloca lá. Então, saber que você tem planos para o futuro também faz com que a gente se anime, sabe? Porque Com dá, certeza. dá mais ânimo pra gente falar: uau, não, eu não tô com a Patrícia agora, só nessa campanha, não. Eu tô com a Em Patrícia todas. lá na frente. Você tá indo pra terceira eleição, né? Você tá Isso. indo a sua terceira campanha política. E nós, mulheres que estamos desse lado aqui, Patrícia, já tá bom, né? A gente quer participar das suas campanhas, mas chega de, chega de Vereadora. vereadora. Então, como é que tá essa visão da Patrícia, assim? Eu tenho um sonho de chegar ao Senado. Uau! Eu tenho um sonho de ser senadora, mas compreendo que para chegar até lá nós precisamos de passar por outros espaços. E quem sabe, com o apoio de todas as mulheres e dos homens também, poder chegar à prefeitura, com certeza iremos fazer um trabalho diferenciado com a força, com a competência e com a sensibilidade que nós mulheres temos. Olha, eu estudei pouquinho ainda sobre a Patrícia e eu já vou declarar apoio político aqui para a prefeitura e para qualquer lugar, Senado, tô contigo e não largo. E a gente vai trazer um movimento feminino bem bonito para fazer parte disso, porque é sobre isso, é sobre a gente conquistar o nosso espaço. Nós precisamos ocupar esses espaços Sim. e trazer mais vida, mais harmonia, mais leveza, mais beleza, mais delicadeza, né, para esses momentos, para esses pontos que estão defasados. Sim. E ouvimos com frequência, né, uma frase que diz que quando uma mulher quando ela entra na política, ela muda toda a estrutura. E verdadeiramente é isso. Com certeza. E eu já fico imensamente grata por poder ter seu apoio. E eu sei que esse apoio ele pode ser ampliado com outras e outras Danieles para poder estar reforçando esse projeto. E não é um projeto individual, é um projeto coletivo, em prol de todas nós. Exatamente. Hoje a gente tem. Eu estou em parceria com o IMP, né? Que é o Instituto de Mulheres no Poder. E a gente tem esse projeto lindo que são Elas no Poder, que já vem muita novidade aí para vocês. A gente está preparando uma coisa muito bacana que eu não posso falar agora, mas já vocês vão acompanhando aqui pela rede social e vocês vão saber, porque ainda dentro desse quadro político, a gente vai trazer muitas outras mulheres para bater papo, para falar um pouquinho sobre a história delas e sobre essa jornada política nesse processo de campanha eleitoral. Então fica aí que vocês vão ser surpreendidos com uma notícia maravilhosa. Vai ser muito bacana a continuidade desse projeto. E é sobre isso. É sobre a gente trazer voz feminina, é sobre a gente trazer… colocar elas no poder. Sim. E nesse poder, voltamos a dizer, não é no poder no sentido de superioridade, de simplesmente ocupar um cargo de poder. Porque nós já somos empoderadas Sim. por Deus. Verdade. Então, é mais do que isso. É participar das decisões. Exatamente. E você saberia dizer, é comprovado, né? Existe uma pesquisa que revela isso. E quando colocaram isso para mim, isso me fez refletir bastante, Patrícia. Essa dificuldade da mulher ser inserida no mercado político, né? Na área política, tem alguns porquês. E um grande porquê é que nós, mulheres, somos mais difíceis de sermos corrompidas. Sim. Pesquisas mostram em todos os ambientes, principalmente em ambientes políticos, que nós, mulheres, somos as que mais trabalhamos e as que menos estão envolvidas em corrupções. Isso em todos os estados,
né? Em todos os municípios e estados, nós conseguimos ver e comprovar. Só isso, só esse fator é o suficiente para não só mulher, não só você, mulher que está aí nos ouvindo, votar em mulher, mas como você, homem, também passar a votar em mulher. Sim. E hoje, a gente panfletando em uma das feiras no município, um senhorzinho me abordou e falou: olha, eu já fui vereador, mas me dá aqui o seu papelzinho porque eu vou votar em você, sabe por quê? Vocês, mulheres, vocês conseguem resolver as coisas mais rápido que nós, homens. Aí eu, meio com pressa, mas eu voltei e falei assim: não, preciso ouvir o senhor. É verdade. Vocês, ó, têm sensibilidade, vocês isso. E foi fazendo vários elogios às mulheres. Não foi a Patrícia, foi as mulheres. E realmente tudo que ele disse, e um pouco mais, é o que realmente nós somos. Competentes, visionárias, fortes, resilientes. E nós podemos sim estarmos ocupando esses espaços. E eu posso falar uma coisa. Pode. Eu vejo que os homens têm medo da gente. Inclusive, Medo de que possamos estar verdadeiramente ocupando esses espaços porque sabem da nossa competência. sabem sim. Então, é medo de que muitas situações e ações que continuam hoje perpetuando dentro de algumas comunidades, enfim, possam se perpetuar. Porque quando a mulher entra, ela muda, ela faz a diferença. É uma tendência de manter um jogo, um tipo de jogo que certamente, quando nós mulheres entrarmos no campo, a gente vai extirpar, a gente vai eliminar esse tipo de jogo, Sim. né? Esse tipo de as manobras, a forma errada de se administrar, as escolhas, né? Sim. Dos jeitinhos, porque a gente realmente, foi o que o senhor falou, a gente resolve as coisas de uma forma mais assertiva, mais rápida e mais eficiente. E humanizada. E humanizada. Exatamente isso. E um relato rápido de uma conhecida que ela foi levar uma determinada situação a um político que não está mais no cenário político do Estado, nem no município, nem do Estado, que fez uma oferta que iria resolver a situação se ela saísse com ele Meu Deus, o teste sofá. do sofá. E quando que nós, mulheres, iremos fazer uma proposta dessa, gente? Nunca. Posso Gente, dizer que nunca. É absurda. Né? Esse Então, olhar- até isso a gente precisa de mudar. De mostrar para os homens, e principalmente, não todos, mas principalmente para os homens que têm essa atitude, que nós iremos ocupar esses espaços sem termos ali o mínimo de necessidade de colocarmos os nossos corpos em jogo. A gente não precisa disso, Ocuparmos né? por competência, por trabalho e por dedicação. Não por passar no famoso teste do sofá. É absurda essa visão. A gente falou agora há pouco, abordou sobre essa questão machista. Esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento tem que ser extirpado Sim. da sociedade. Porque é nojento, vou usar esse termo, Patrícia, porque é nojento imaginar que um ser, porque para mim é desprezível, desculpa o termo, gente, mas assim, é desprezível um diálogo com um homem, desculpa o termo, né, porque nem se caracteriza homem, abordar um assunto e levar a conversa para essa área. Então, é um desvalor do feminino que nós, mulheres, temos a responsabilidade de colocarmos nesse posto de valor. Sim. E olhar para um ser humano desse que é desprezível e falar: nossa, conversa acabou por aqui, né? Porque isso realmente, como é que a gente vai extirpar isso? Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas, esses seres, né, entendam que nós somos de valor? De fato, entrando para o mercado político, fazendo o nosso trabalho bem feito, Sim. nos aprimorando, estudando e conquistando esses espaços por competência. Isso, com certeza. E a lei, né, nos apoia e nos ajuda muito, porque as mulheres estão entendendo que assédio é crime, que tem que denunciar. Então, você que, porventura, receba algum tipo de
proposta como essa, denuncie. E oriente que outras mulheres também denunciem. Patrícia, para a gente finalizar o nosso bate-papo, isso é muito importante, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Muitas mulheres são convidadas, a grande maioria, vamos falar a verdade, Sim. são convidadas a entrar, participar de campanhas políticas. Eu vou usar esse termo que elas não gostam mesmo, né? Mas é o termo real. Como laranjas. Sim. Então, assim, no começo tudo é flores, é prometido Y, aquilo. E nada é acordado em papel, em contrato. Mas depois que essas mulheres já estão dentro das campanhas, elas ficam à mercê. E dependendo de esmolas, né? De migalhas ali. E olhe lá, que na grande maioria das vezes precisam tirar do próprio bolso recursos para financiar uma campanha, assim. Como é que você vê esse comportamento e você pensa em elaborar algo ou já existe algo tramitando para mudar esse quadro? Porque o percentual de candidatas é obrigatório. Sim. Mas e o percentual de valor, de dinheiro que é destinado ao partido? Esse valor não deveria, um percentual, ser direcionado para as mulheres? Hoje nós já temos, né? Todos os partidos têm a obrigação de destinar recursos para as mulheres. E aí, dentro da sua proporcionalidade de recurso de cada partido. Em relação à fraude à cota de gênero, nós tivemos, aqui no estado, alguns políticos que perderam o mandato. Alguns, no caso de Vila Velha, que foi uma atuação direta do partido, né? Os candidatos perderam o mandato, o partido ali teve a candidatura de mulheres e teve o caso de mulher não ter um voto. E teve um processo, tramitou, e quando saiu a decisão, os vereadores perderam o mandato. Perfeito isso. Muito bom. E no caso de Vila Velha em si, né, um dos vereadores era um vereador muito atuante e parceiro nas pautas de políticas públicas para as mulheres. E a gente que estava acompanhando de perto, a gente viu que não foi nenhuma atuação dele direta, mas foi do partido que ele foi penalizado. E se fosse comigo, a Câmara de Vereadores de Vila Velha iria perder a única vereadora mulher, porque cai toda a chapa. Nossa. Cai toda a chapa. Porque, claro, uma mulher que é convidada por um partido a se lançar candidata e tem aí 1, 2, 3 votos, fica claro que ela não foi trabalhada. Essa Que campanha... é uma candidata laranja. E, inclusive, aqui a nossa ex-governadora Jaqueline Moraes, que hoje é secretária de Mulheres, ela lançou essa campanha Não Seja Laranja. E esse movimento foi tomando aí proporções em todos os estados. E é isso que nós precisamos de mostrar para as mulheres. Que nós não podemos ser laranjas. E na nossa primeira eleição, né, alguns partidos me convidavam e com essa visão de que a minha votação iria favorecer eleger candidato A ou B. E aí, graças a Deus, né, a nossa votação nos deu a oportunidade de estar ocupando o mandato, não de fazer legenda e somar para eleger outros candidatos. E muitas dessas também não conseguem o recurso. Por mais que o recurso venha direcionado para o partido, chega na hora os recursos não conseguem, não são destinados diretamente para as mulheres. E muitas mulheres entram com denúncias, mas isso o pleito já passou. Aí serve para o próximo. A gente falou mais cedo aqui e vamos frisar. Você, mulher, que está agora passando por uma campanha política, eu vou falar muito sobre isso, principalmente nas minhas redes sociais. Entenda que é um processo de aprendizado. Não desanime se não for positivo nas urnas, se você não for eleita. Use toda essa bagagem para não desista, para você se lançar novamente. Você já vai estar mais madura e você vai entender melhor como é que funciona esse processo. Vamos estar mais amadurecidos, inclusive na questão do apoio das candidaturas femininas. Então, vá com fé, entendendo que é um processo. Se não der dessa vez, no próximo, a gente vai estar muito mais preparada para encarar isso com você, para te colaborar, para te ajudar no que for preciso. E vá com força, não desanime. É difícil para todo mundo, inclusive para os candidatos homens, que não são aqueles
que estão tendo muitos recursos, para eles também são difíceis. Muitos homens vão passar pelos mesmos Os problemas. medalhões, né? Mesmos problemas que você está passando. Então, não desista. Olhe para essa caminhada como um processo. Um processo que possa não te levar à eleição, né? Nessa primeira vez, mas que pode abrir caminhos e te levar Sim. à candidatura nas próximas eleições. Verdadeiramente um aprendizado. É isso. Minha mãe foi candidata 2 vezes. Na terceira vez, ela foi rifada, né? Passou na convenção. Foi uma das candidatas que mais fez mobilização. Levou ali vários apoiadores. E, em cima da hora, o partido simplesmente cortou o nome dela, não submeteu o nome dela para o registro de candidatura. E aí, minha mãe falou, nunca mais eu quero saber de política. E aí, quando eu recebi o convite, ela, olha, Patrícia, você cuidado, vai com calma, porque... Eu passei por isso. Eu falei, não, mãe, Deus falou que é agora que tem uma cadeira pra gente reservada lá. E assim aconteceu. E nós estamos aí, né, vivenciando os desafios diários, mas não desistindo. Desistir jamais. Nós não somos daqueles que retrocedem. Então, a frase bíblica é: nós não somos daquelas que retrocedem. Desistir não é uma opção pra gente. Jamais. Patrícia, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu que agradeço. Dizer a todas vocês, mulheres, que nós precisamos, sim, continuarmos unidas, porque somente dessa forma, unidas e com, né, o nosso pensamento em Deus, nós iremos conseguir romper todas essas barreiras e estarmos ocupando esses espaços de poder, voz e decisão. Muito obrigada e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Papo Pop, Daniele Figueiredo, Patrícia Crisanto e a nossa hashtag que vai bombar, as hashtags Mulher Vota em Mulher e Elas no Poder. Beijo! Tchau, um abraço.